Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje aqui substituo o professor Sérgio na condução do Grand Round. O Grand Round do dia de hoje é especificamente sobre a temática da transmissão materno-infantil do vírus HIV, e ele é numa data muito especial para nós. Hoje é o Dia Mundial de enfrentamento da maior epidemia que a humanidade já vivenciou. E a gente tem pessoas muito comprometidas com esse enfrentamento da epidemia, que eu tenho o privilégio aqui de dividir a mesa. E num contexto em que o mundo inteiro comemora resultados sem precedentes no enfrentamento, no sentido da diminuição da transmissão, no sentido de sem precedentes a população, em especial dos países em desenvolvimento da África subsaariana, ingressaram na era do tratamento, coisa que o mundo desenvolvido já fez isso a partir de 96. Ainda assim, a gente tem aspectos muito importantes do ponto de vista das populações que ainda não são atingidas dentre as inúmeras estratégias de prevenção e tratamento. E a população que, de certa maneira, vai ser discutida aqui, as mães e os seus bebês, são, em especial, uma população que a gente ainda tem muito para avançar, haja visto que as colegas vão abordar aqui, né? O tema, então, em última instância, se chamou Gestante com o anti-HIV negativo e o seu filho, um RN, infectado pelo vírus HIV. Para que a gente possa ter a atividade do dia de hoje, nós temos a doutora Carmen Lúcia Oliveira da Silva, pediatra do Serviço de Pediatria da nossa instituição, com uma longa experiência no manejo de crianças infectadas pelo vírus, na terceira geração, Carmen, já, de crianças infectadas. É certamente uma das pessoas que tem a maior casuística de pacientes acompanhados aí, do ponto de vista dessas 3 décadas de epidemia. Na sequência, teremos a apresentação da doutora Eunice Beatriz Chaves, médica ginecologista, que tem uma experiência grande em acompanhamento das gestantes infectadas pelo vírus HIV dentro do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Depois a gente tem o privilégio de ter aqui a doutora Rosana Fonseca, que é médica neonatologista do Grupo Hospitalar Conceição, e que tem uma experiência grande em gestantes e neonatos infectados, expostos ao vírus, e que, no âmbito do Grupo Hospitalar Conceição, já tem uma experiência de participação de alguns trials e de alguns ensaios clínicos desenvolvidos internacionalmente. E, por último, a apresentação da psicóloga Cláudia Santos, psicóloga do nosso Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu tenho certeza de que vocês vão ter dados muito instigantes aqui a partir desse caso e extrapolando essas informações para o contexto da assistência a crianças expostas ao vírus HIV na nossa cidade. Obrigado e bom trabalho para vocês. Bom dia a todos. A minha voz não está aquela, Brastemp, mas a gente se esforça. Então, eu peço um pouquinho de paciência. Bom, só lembrando, né, que esse é um dia muito especial, e eu acho que a ideia de Eunice, né, de falar sobre transmissão vertical nesse dia, né, que é um assunto muito importante para todos e muito pertinente no dia de hoje, né, lembrando, né, que é um dia dedicado à reflexão sobre as formas de prevenção, a necessidade de combate ao preconceito com as pessoas que vivem mais. Né? Bom, lembrando também que eu acho muito importante a história do laço vermelho, que ele é um símbolo de solidariedade, comprometimento na luta contra a AIDS. Ele foi criado em 91 e a ideia é conscientizar as pessoas para a transmissão do vírus, divulgar as necessidades dos que convivem com HIV/AIDS e angariar fundos. Além disso, né, ele foi escolhido pela ligação da cor vermelha ao sangue e à ideia da paixão. Eu acho isso muito fantástico. Então, sempre que eu posso, eu conto, porque muita gente que não sabe de onde é que veio. Todos os outros laços, o rosa do câncer de mama, eles vieram depois, o que a gente acha também muito, muito bárbaro. Bom, é um prazer estar aqui com esse grupo, na coordenação, né, do Dr. Ricardo, que é nosso parceiro de longa data, né, nessa discussão. Eu vou falar para vocês desse menino que nasceu em 22... Ai, não era isso que eu queria, era ponteira, não sou muito boa nisso. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 2008, eu vou chamá-lo de Lucas, embora não seja esse o seu nome. Ele nasceu... ele
Ele é filho de uma mãe com pré-natal normal, e nesse pré-natal, com 2 exames anti-HIV não reagente, no primeiro e no terceiro trimestre, como manda o figurino. Ele nasceu no Hospital Fêmea, de parto vaginal, de um peso normal, e teve alta sem intercorrência, só com leite materno. Com 6 meses e 20 dias, no dia 12 de setembro, ele internou aqui com febre alta, 39, 40, com uma história de febre há 3 dias. Ao exame físico, o que chamava atenção era uma importante esplenomegalia, e que não era por disfunção respiratória. A ecografia mostrou um baço muito grande. E aí, na coleta dos exames, né, ele foi tratado, então, com um leucopênico febril. Né, na coleta dos exames, nós encontramos o Epstein-Barr, hepatite C e HIV reagente. E o hemograma era uma pancitopenia. Ele foi, então, tratado com um leucopênico febril. E, a partir deste exame, né, de HIV reagente dessa criança, nós fomos, então, buscar essa história materna. E aí a mãe apresenta a sua carteirinha com o pré-natal, com os 2 exames negativos. Bom, em seguida foi feita uma carga viral para HIV, que a Maria Del Carme, como sempre, super solista, encaixou logo, fez logo, conseguimos o resultado em tempo recorde, que ele coletou dia 18, né? Com uma carga viral de 489 mil, e em seguida um CD4, né, de 199, que nesse momento era 14%, lembrando que ele estava leucopênico. Então, depois, né, quando tu faz um cálculo para os linfócitos que ele voltou a ter, ele seria o equivalente a 5%. Então, no dia 24 de setembro, ele começou com antirretroviral esquema tríplice, estavudina, lamivudina e caletra. Então, aqui só o segmento dele. Né? Em dezembro, o CD4 dele já teve uma considerável melhora. Em março, o CD4 melhorou mais ainda, então 22% de CD4, uma carga viral bem pequena. E, a partir de junho, ele indetectou a carga viral, e ele está, assim, até hoje, indetectável. Então, aqui a gente está vendo, né, porque sempre, num primeiro momento, se imagina, não, a mãe não fez o pré-natal, não, isso não foi possível. Não, não foi assim. E nós estamos diante de uma situação onde a prevenção depende muito da equipe de saúde, né? Porque quando tu trata com outros fatores, quando nós estamos lidando, por mais que se fale que a camisinha previne, que a camisinha é cuidado, que a camisinha é um ato de amor, isso é muito difícil porque tem outros fatores. Transmissão vertical não, né? Então, assim, ó, a camisinha, ela é essencial. Mas, assim, ó, se ela não encaixar, se não der para usar, eu acho que a equipe de saúde tem uma barreira, né, bem importante para isso. Então, assim, ó, prevenção da transmissão vertical é o momento em que a gente pode agir mais efetivamente. Né, e é sobre isso, então, que a gente queria falar. Eunice. Bom dia a todos. É grande para a gente discutir esse assunto, porque realmente é muito importante. Eu vou tentar dar continuidade. Certamente não vou falar sobre tudo HIV e gestação, porque não teria tempo, porque nós combinamos que cada um vai falar bem pouquinho para a gente poder discutir o assunto a seguir. Mas realmente, assim, é uma situação importante, e nós vemos a epidemia da AIDS. Esqueci onde é que marca. Bolinha, sim. A razão homem e mulher modificou muito e vem, né, estável agora de uns anos para cá. Passou da década de 80 de 40 homens para uma mulher, para 1,5 para uma mulher. Só que o que nos preocupa muito que entre 15 e 24 anos essa razão se inverteu. Nós temos 4 meninas infectadas para um menino, digamos assim, né, entre 15 e 24 anos. E essa é uma preocupação muito grande, porque isso vai se refletir no número de crianças infectadas, onde a maioria, apesar de todos os cuidados, ainda se deve à transmissão vertical. A gente sabe, assim, que o protocolo 076, publicado em 94, foi um marco em termos de transmissão vertical, porque mostrou, né, que a transmissão vertical, que era em torno de 25%, se a gente não fizesse nada, caiu
para em torno de 6%, e hoje com as terapias combinadas ela é menor ainda. Então nós temos realmente muito a oferecer para essas mães que engravidam em termos de prevenção da transmissão para o seu filho. Só que nós não podemos esquecer também do momento do aleitamento materno, que é uma outra forma de transmissão, né? A gente fala em transmissão vertical, mas seria melhor em transmissão perinatal, porque aumenta muito a taxa de transmissão. Acho que botei, não botei aqui. A partir do 3º trimestre e também no parto e aleitamento. Então, nós temos que realmente pensar e orientar essas gestantes durante o pré-natal para que elas não amamentem, para que elas continuem utilizando o preservativo depois do nascimento do bebê, para que a gente realmente tenha sucesso na prevenção vertical. E nós vemos, esse slide não ficou muito bom, mas nós vemos assim que no Brasil, semelhante ao que ocorre no restante do mundo, realmente a partir do tratamento durante o pré-natal, a gente conseguiu realmente reduzir bastante a transmissão vertical. Então, essas gestantes, elas devem ser rastreadas no 1º trimestre, no último trimestre, como esta foi, inclusive, mas elas precisam, a partir disso, receber toda uma orientação. Por isso que a gente fala em oferecimento, em aconselhamento, porque a partir daí a gente faz todo um trabalho educativo para essas mulheres, falando que o HIV ele se transmite, e é importante que a gente faça o diagnóstico, porque ele pode se transmitir durante a gestação, no momento do parto e posteriormente no aleitamento. E falar como ocorrem as contaminações, porque nós vamos discutir o caso depois, mas realmente essa contaminação ela foi tardia, né, e provavelmente a transmissão ocorreu posteriormente, como vou dizer. Então aqui, tá o slide que eu queria. Realmente aqui começa o aumento da transmissão, né, no período 3º trimestre intraparto e no pós-parto, principalmente através do aleitamento. E nós sabemos assim que quanto mais precocemente a gente fizer o diagnóstico, mais a gente vai ter para oferecer em termos de uso de antirretrovirais, em termos de opção por via de parto e do aconselhamento do não aleitamento materno, que realmente vai contribuir para aquelas taxas bem baixas de transmissão perinatal. E quando nós não temos esses testes recentes no 3º trimestre, nós temos que lançar mão do teste rápido, que naquele momento permite que a gente ainda faça alguma coisa em benefício daquele feto. Nós sabemos assim que 40% das gestantes que chegam para o parto não sabem a sua sorologia naquele momento. E aí nós podemos lançar mão deste teste rápido. Se ele for positivo, nós estamos autorizados a utilizar o que ainda nos resta, né, para proteger esse bebê, que seria os antirretrovirais injetáveis e depois o xarope para o recém-nascido. E isso ainda reduz, então, essa taxa de 25% para em torno de 9% a 13%. Uma redução, então, bem considerável. E é importante nós sabermos, assim, que quando a pessoa se contamina, naquele momento existe uma alta carga viral, e essa alta carga viral ela está relacionada com as maiores taxas de transmissão, né? Então, essa mãe se contaminou naquele momento, ou final da gestação, o aleitamento, que nós vamos discutir depois, né? Tinha uma alta carga viral e isso provavelmente foi responsável pela contaminação do seu bebê. Obrigada, eu vou passar para a Rosana. Uma alegria estar aqui com vocês, em especial hoje, dia 1º de dezembro, Dia Internacional de Luta contra o HIV. Agradeço o convite do Hospital de Clínicas, em especial da doutora Carmen, grande parceira e mestra na luta contra o HIV. Desde os anos 90 que a gente vem em busca de uma solução para a prevenção da transmissão vertical do HIV, se está escrevendo a história, e desde essa época, quando se aconselha uma gestante, e quando o Ministério da Saúde montou os protocolos de recomendação e a introdução da testagem rápida, tem um item que diz repetível
quando possibilidade de janela? Então, desde essa época, a gente vem pensando que uma mulher que tem relações desprotegidas na gestação e que o seu parceiro não está testado, isso seria uma recomendação de nova testagem. Então, consideramos, nós que trabalhamos com HIV/AIDS, o recém-nascido ou a criança infectada pelo HIV uma falência do sistema de saúde. E, no sentido da inclusão do parceiro, para nós todos, cada vez fica mais claro que uma gestante com relações desprotegidas e parceiro não testado, exatamente essa situação pode ocorrer. Então, assim, no Grupo Hospitalar Conceição, a gente vem trabalhando com alguns protocolos, e um deles se chama TRIPAI, é o teste rápido do pai. Já foi feito 500 pares casais durante o pré-natal no Grupo Conceição e no Fêmea, e identificamos 20 homens HIV positivos de mulheres HIV negativas nascidos nas nossas 2 maternidades, e mais 10 no Hospital Fêmea. Não foi um número tão relevante, isso já foi publicado como um pôster na retroconferência passada, e acreditamos que a maior relevância vai ser a testagem rápida do pai, o TRIPAI, no pré-natal, para nós termos dados de maior significância e que demonstrem a necessidade da inclusão do parceiro. Para nós todos que trabalhamos com HIV, o pai está na sala de parto por portaria ministerial, eles acompanham o nascimento dos bebês, então é o momento de perguntar, tem teste de HIV dessa gestação? Não, não tem. Então, e recomendar essa testagem para a gestante e para o seu parceiro, para que essa situação demonstrada aqui, né, nesse caso clínico, não aconteça. Essa gestante, quando ela foi atendida no Hospital Fêmea, desde 2005, o Grupo Hospitalar Conceição, nas suas 2 maternidades, oferece teste rápido para 100% das gestantes. Foi bem difícil a implantação disso. No início, nós tínhamos uma parte que vinha das secretarias, outra parte que nós comprávamos, porque não era compreensível nem relevante que se testasse 100% quando elas ainda já tinham o teste do 2º trimestre. Mas, para nós, assim, 2 situações, uma no Conceição e outra no Fêmea, de teste reagente intraparto, nos demonstraram a necessidade disso. Então, essa gestante que deu origem ao Lucas, ela tem teste rápido negativo da maternidade, tem anti-HIV negativo da maternidade, do dia 22 de fevereiro de 2008, que é a data de nascimento, o que não exclui que há pelo menos 20 dias ela tivesse infectada pelo HIV, na fase de maiores cargas virais, onde ela ainda não teria anticorpos anti-HIV para redução dessa carga viral. Ou seja, um momento assim de alta transmissão, não é? E a única coisa que ela foi triada para hepatite B, para citomegalovírus, toxo e HIV na maternidade e sífilis. Ela só foi reagente na maternidade para HIV, eu trouxe os exames dela. E quando eu a recebi agora em novembro, eu a triei inteiramente. E o anti-HCV dela é não reagente. Achei estranho que o do bebê é reagente. Então, não sei o que podemos pensar disso, mas ela é anti-HCV não reagente. HIV reagente por PCR-DNA, né, que agora a gente está oferecendo para as casos de dúvida, mas ela é bem reagente por meia, né? Então, para mim, surgem 2 possibilidades. E pelo status de infecção do bebê, é provável que ela estivesse em janela com uma carga viral bastante elevada, não é? E vejam só, se nesse momento nós tivéssemos oferecido o teste rápido para esse pai, né, ou se o pré-natal tivesse triado esse parceiro, nós não teríamos essa situação, né? Então, acho que o comentário é esse, que a necessidade da inclusão do parceiro é muito importante. Eu trouxe também o CD4 e carga viral dela, e nesse momento atual de novembro de 2010, ou seja, quase 2 anos depois da infecção aguda, ela tem uma carga viral extremamente baixa. Ela tem uma carga viral de menos de 1.000 cópias, 123 cópias. E aqui ela não tinha exposição a tratamento. E um CD4 para 2 anos, então, de infecção
pelo HIV, de 382, 21%, que para 2 anos de infecção parece que esse CD4 poderia ser mais alto, né? Eu vou deixar esses exames com a Carmen, agradeço muito o convite. E lembrem vocês todos, sempre é momento da inclusão do parceiro, seja lá no posto ou no centro obstétrico, quando ele está atendendo, nem que seja uma noção de educação, vai te testar lá no teu posto de saúde, faz um anti-HIV, não é só recomendar o uso de condom para as mulheres, porque a gente sabe que os parceiros gaúchos, eles não gostam de condom, infelizmente, então a triagem do parceiro é de suma importância. Muito obrigada. Bom dia, agradeço a minha ideia é passar rapidamente para vocês o que acontece emocionalmente frente a uma situação de diagnóstico no momento do nascimento, né, ou da gestação. Rapidamente, o que é a gestação? É um momento super importante, significativo na história de um casal, na história de uma família, né, onde vai gerar inúmeras fantasias, inúmeros sentimentos ambivalentes frente ao nascimento desse bebê, né, ao futuro deste bebê. Frente a um diagnóstico de HIV durante a gestação, o que a gente pensa, né? Existe uma mudança muito marcante frente ao que vai ser desse casal, o que vai ser deste bebê e dessa família, né? Então, essa mudança importante na vida, como vai se ajustar? A gente tem que levar em consideração características de personalidade dessa paciente, o estilo de adaptação, a capacidade adaptativa, né, dessa mulher e da família, o significado que essa gestante atribui à doença, né, ao diagnóstico, e as características familiares e sociais em que ela está inserida. O sentimento de culpa, que geralmente está presente, né, principalmente no momento onde é dado esse diagnóstico positivo, né, é basicamente ali que a gente centra o nosso foco de trabalho. Tá? Por quê? Porque, dependendo de como vai se trabalhar, como vai evoluir essa relação e a percepção dessa mulher com relação ao que vai acontecer com seu filho, né, está relacionada à questão do cuidado posterior, né, prevenindo negligência, maltrato, abandono desses bebês. Tá? Pensar sempre no bem-estar do filho, porque geralmente a gente pensa, bom, se ela sabe que ela vai se cuidar para cuidar deste bebê, né, tudo bem, nem sempre. Porque, às vezes, elas acabam focando muito no cuidado do bem-estar do filho e esquecem, depois que nasce e vê que está tudo bem, esquecem desse cuidado. Então, acabam abandonando o tratamento, o risco, né, de abandonar o tratamento dela própria para ficar cuidando só desse bebê. Tá? Então, a gente acaba vinculando não ao cuidado com o bebê, mas o cuidado com ela também, e principalmente porque ela vai ser a cuidadora desse filho. A comunicação do diagnóstico. Para a equipe é complicado, é difícil, principalmente nos casos onde a gente atende lá no CO, onde é feito o teste rápido, né, e é dado positivo. Então, é um momento onde elas vêm para ter o seu bebê, um momento bom, né, associado a um momento muito ruim. Né? A equipe, então, a necessidade da gente poder entender que a gente é portador da notícia ruim. Né? Então, a equipe vai comunicar uma situação desagradável, ruim, e que vai repercutir no futuro dessa família. Tá? A equipe também começa a perceber que a paciente tem a necessidade de ser ouvida naquele momento, né, de nascimento, né, e, ao mesmo tempo, a equipe também precisa se ouvir, né, até no sentido de poder se reorganizar rapidamente em como manejar com essa situação. Perceber que, para a família, para o paciente, é um momento de extrema crise, como a gente diz. Né, e se dá conta, enquanto equipe, que essas pacientes eles precisam de um espaço naquele momento onde os sentimentos ruins precisam ser depositados. Então, assim, linguagem mais agressiva, comportamento mais agressivo, não necessariamente está associado para a equipe, mas levando em consideração tudo que vem
né, junto toda a história de vida, todas as dificuldades que naquele momento acabam sendo mais exacerbadas. Não existe um padrão único e fixo, né, para se comunicar esse diagnóstico. Na verdade, a gente trabalha com uma situação extremamente complexa e que tem a ver com as características de cada um, né, de cada paciente. Pensando nesse conjunto todo, o que a gente tem observado até na prática? Quanto mais a gente consegue trabalhar de uma forma centrada naquela pessoa, naquela paciente, né? Sem limite. Bom, eu tenho tanto tempo para falar contigo. Então, assim, disponibilizando um tempo um pouquinho maior, porque ela precisa assimilar tudo que está sendo dito para ela, né? Dando informações na medida em que ela também vai conseguindo assimilar e processar. Entendendo o que está acontecendo, sem principalmente fazer julgamentos. Uma escuta livre de julgamento no sentido, bom, por que ela não se cuidou, por que ela não prestou atenção, por que ela não fez um pré-natal, né? E existe um porquê, e esse porquê a gente consegue resgatar depois. Não é o momento da gente poder, né, reforçar esse momento ruim, essa culpa. E evitando essa confrontação e a pressão naquele momento de que ela tem que revelar para o companheiro, né, para o pai deste bebê. Porque é um momento onde ela precisa ter um tempo para poder entender o que aconteceu, pensar rapidamente, assimilar tudo, pensar rapidamente o que vai acontecer com o bebê, como é que vai ser dali para frente, né, a relação dela com aquele bebê, né? Então, respeitando, acho que esse é o fechamento, a equipe respeitando esse tempo de assimilação dessa situação, dessa notícia, e auxiliando numa reorganização das relações a partir de um diagnóstico, né, positivo de HIV. Tá? Então, acho que seria isso para passar num primeiro momento. Obrigada. Eu não sei se nós já fizemos um grand round em que as pessoas cumpriram tão integralmente o tempo que lhes foi destinado. Enquanto as senhoras tomam assento, eu queria só comentar muito rapidamente que em 96 a humanidade se deu conta de que era 2001, a humanidade se deu conta de que era possível tratar mesmo em países com recursos muito limitados. Em 2010 a humanidade se deu conta de que não era só possível fazer isso, como os resultados são evidentes. Nunca houve uma redução tamanha de mortalidade, nunca houve um tamanho contingente de pessoas em tratamento. Mas a gente parece seguir perdendo oportunidades e o exemplo do dia de hoje é muito significativo nesse sentido. Então, eu queria que as senhoras pudessem comentar um pouco sobre isso, sobre as oportunidades perdidas, se me permitem, e eu já antecipo que a palavra está à disposição da audiência. Oi, sim. Bom, pensando sobre isso, assim, o que o Ricardo falou, quando chega para nós, quando chegou agora um bebê que nasceu em outubro de 2010, infectado pelo HIV, esse bebê ele foi confeccionado, ele foi gestado, ele foi parido em 2010. Então, isso é o que a Rosana disse, é uma falência nossa, nós falhamos, né? E quando a gente faz um levantamento, né, como eu fiz para uma pesquisa que a gente ia participar, que eu precisava de é segmento de bebês infectados, mas que tenha no dia do nascimento a mãe tem exame positivo. Nós não podemos encaixar 4 crianças nossas, que 4 mães nossas e essa eram negativas no dia do nascimento. Então não é um caso esporádico como esse, entendeu? Então assim, ó, nós temos, claro, nós saímos do grosso, né? O que era quando começou a epidemia? Bom, pessoas doentes, aí tu começa a refinar e tu começa a vir, né? Tu sai da ponta do iceberg e tu vai baixando. É a mesma coisa em transmissão vertical. Então, não é só esse bebê. Nós temos 4 crianças que as mães chegaram. Essa fez pré-natal, né? Nós temos outras que não fizeram. Então, elas fazem o teste rápido e elas fazem o ELISA. Eles são negativos no dia do nascimento. Esses bebês são liberados com aleitamento. Tá? Então, assim, ó, como é que nós vamos poder, né,
selecionar, como é que nós vamos poder ser efetivos nessa situação. Nós temos tudo para prevenir transmissão vertical e nós temos bebês nascendo infectados. E tem aquela história, a mãe não faz pré-natal. Não é o caso. Né? Nós temos algumas mães que elas eram negativas no primeiro trimestre, elas foram fazer muito no final. Então, quando elas pegaram o resultado do teste, né, elas tiveram 15 dias de EZT, no momento de pico de anticato viral, no momento de pico de carga viral. São bebês muito graves, porque eles, assim, a mãe está com uma carga viral, como qualquer pessoa desinfecta, né, tem chance de fazer 1 milhão de RNA por ml. Então, vai infectar o bebê. Alguns bebês, né, eu tenho uma que certamente é por aleitamento materno. Acho que esse bebê não é o caso, porque foi um bebê muito grave. Ele baixou com 6 meses, ele estava com uma leucopenia febril grave, ele fez fungemia, ele fez meningite, ele fez tudo, todas as complicações. Ele tinha 190 CD4. Tá? Então, assim, é um bebê muito grave. E nós temos, agora, uma preocupação importante nisso. E aí a gente volta para aquilo que a Rô falou. Como é que está a saúde dos parceiros? Onde é que o menino está incluído nas nossas políticas de saúde? Né? Os meninos não são. As meninas fazem pré-natal, a menina menstrua, a menina tem cólica, a menina vai a médico, o menino não vai. Então, assim, aonde que nós podemos intervir, né, para ter chance de mudar um pouco essa história e ter chance de proteger esse bebê. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria também que a Rô comentasse um pouco. E parece que a necessidade de ampliação de foco, que é o que a Carmen está comentando. O bebê não foi gerado sozinho, o pré-natal é solitário da mulher. O parceiro está incluído na maternidade no nascimento, vai fazer o registro do bebê, no entanto, a sua saúde não é abordada. O HIV, como sempre, nos trazendo para políticas de saúde e para comportamentos que, ao longo dos anos, foram perdidos. Ou seja, lá na época em que para os casamentos as pessoas faziam o pré-nupcial. Exato, agora o parceiro, né, para o relacionamento sexual, seja o atendimento em qualquer nível de uma mulher, ele tem que ser visto, não é? E não é só para HIV, para sífilis, para outras doenças sexualmente transmissíveis, a recomendação do preservativo, para que esse cenário de infecção pelo HIV, de uma mulher infectar-se enquanto gestante, ou enquanto a sua vida, mesmo sem o risco de gestação e de infectar, para que ela não se infecte. Né? A gente sabe que a chance de uma mulher se infectar de um homem HIV positivo é muito mais, é 18, é isso, Ricardo? 18 vezes mais alta do que o contrário, não é? Assim mesmo, como tem a história assim de determinadas características pessoais facilitam ou não a infecção pelo HIV. Nós já tivemos, por exemplo, uma gestante que vivia 10 anos com o mesmo parceiro. Com 36 semanas, ela internou por diabetes, foi testada rápido. Né? E aí estava o HIV reagente ali, o teste rápido. Eu conversando com ela, não, doutor, eu tenho 3 anti-HIVs do pré-natal, eu estou com meu marido há mais de 10 anos, bereré, bereré. Eu digo, tu te importa que a gente convide o teu parceiro para essa conversa? Claro, pode ser um falso positivo, mas eu preciso incluí-lo. 2 testes rápidos reagentes, é o que a gente viu muito agora com a vacinação para H1N1. Elas chegavam reagentes, é da vacina. Chama o parceiro. Os 2 HIV reagentes ali. Aí a possibilidade disso ser verdadeiro. Né? Então, assim, a gente não pode perder a possibilidade dessa inclusão. E as pesquisas todas em andamento vão demonstrar a importância da inclusão do parceiro para que a infecção pelo HIV de transmissão vertical zere, né? Uma transmissão quase nula. Não é? Então, a gente não pode perder essa chance. No entanto, só proteger a transmissão vertical não é suficiente. A educação sexual das mulheres, dos casais e dos parceiros precisa avançar. Porque, senão, nós teremos uma condição com tratamento, com prevenção, a exemplo da sífilis, que a gente trata rapidamente, no entanto, ainda é um problema de relevância internacional ainda, né? Acho que essa colocação... Pergunta? Só para complementar. Acho que essa colocação da Rosana é muito importante, porque, como eu apresentei antes ali, realmente nós temos agora uma inversão do número de mulheres infectadas, mulheres muito jovens,
e isso vai ter uma repercussão, sim. Então, a gente tem que realmente aproveitar esses momentos de oferecimento do teste para que se faça um trabalho educativo. Claro que mudança de comportamento é uma coisa muito difícil, mas não é por isso que a gente deva deixar de fazê-lo, né? Realmente é fundamental. E para que a gente possa abordar os parceiros, nós precisamos de uma mudança, né, no aspecto da abordagem de saúde em geral, porque por mais que nós queiramos, a gente orienta para que eles procurem o atendimento, que façam teste, e isso é muito difícil, né? Se a gente pudesse viabilizar isso, realmente facilitaria. Só complementando, tudo começa na consciência médica, eu acho. O que eu tenho visto? Que esse assunto tem sido tão abordado e tão comentado, essa história da soroconversão e da necessidade da inclusão dos parceiros, que lá no Fêmina, os postos da região sul, até não sei quem são os obstetras que trabalham lá, e eu creio que 30% dos parceiros já vêm testados, porque nós, pediatras, já temos perguntado se eu fiz teste pré-natal e tal, e eles já estão testados. Na gestação, solicitado pelo obstetra que atendeu a gestante, né? Isso é um comportamento que o médico que já está com essa noção, a nível da rede básica, está de parabéns. Então, acho que para levar uma ideia adiante, primeiro tem que nascer em nós, né? E a gente acaba lutando pela condição de execução disso na saúde pública. Só para complementar também, acho que é isso que vocês colocaram, a questão da relação com a equipe, com o médico, né, é fundamental. E é que a gente tem observado cada vez mais meninas jovens, né, portadoras do vírus, porém sem o companheiro, né, e que aí esse resgate do pai desse bebê, né, para poder se cuidar, para poder tratar, aqui pela clientela que a gente acompanha, normalmente elas estão sozinhas, né, elas com a mãe, né, com um discurso bom. Aconteceu, nos momentos que eu soube o diagnóstico, soube que eu estava grávida, eu fui abandonada pelo pai do neném. Né? Então, é um outro trabalho que a gente pensa enquanto, né, equipe, como também seguir, porque algumas retornam também em ambulatório, né, em alguns momentos, e fica bem aquele estigma. Eu tenho um bebê, eu assumi, eu sou jovem e eu tenho vírus, e eu estou sozinha. Né? Então, neste momento, o resgate dessa família, né, o quanto a abordagem com a família, né, é fundamental. Na realidade, assim, embora eu acho fundamental a testagem do parceiro, aqui, por exemplo, nós não temos como fazer isso. Né? Nós temos que referenciá-lo para um outro local, para a rede básica, para que ele possa fazer, porque nós não temos como abrir prontuário e solicitar. Então, a gente esbarra nesse aspecto. Né? Mas, se você me permite, a gente pode mexer nisso. A Secretaria certamente há de autorizar a abertura de prontuário numa situação como essa. Não faz sentido isso, né? Seria Mas a palavra está aberta para a audiência, gente, por favor. Mas o teste rápido aqui a gente utiliza no CO, né? No ambulatório, a gente teria que também ter disponível para fazer, porque atualmente a gente não dispõe. Então, para nós até ficaria mais fácil se pudesse abrir o prontuário e solicitar na rotina. Alguma questão, gente? Pergunta, enfim, alguma manifestação da plateia? Ninguém perguntar, a gente vai ficar muito... Vocês podem... há muitos anos atrás, o Ministério da Saúde fez um estudo de prevalência em maternidade sentinela e trabalhou com números aí 3%, 4%. Em que pé estamos, senhoras? Vocês têm ideia de ter sido feito isso novo? Não? Dados do estado de 3,8 em gestantes na cidade de Porto Alegre. E tem até uma publicação do município onde eles mapeiam as regiões de maior prevalência de HIV na cidade. A nossa maior prevalência é na região do Partenon. E é bem interessante, assim como o Sul tem um pico de prevalência em gestantes. Até eu estava vendo um cara falando na televisão ontem, um cara da Coordenação Nacional de AIDS, a respeito de hoje, né, em que ele dizia que
da relevância e da importância da abordagem da região sul do país, não é? E até numa publicação da doutora Valdileia Veloso, no Rio de Janeiro, é uma subepidemia que acontece no sul, até com um subtipo C mais prevalente. Então, nós teríamos características que divergem. As maternidades que foram incluídas nessa pesquisa foi aqui Porto Alegre, o Grupo Conceição, no Rio de Janeiro, os Servidores e Nova Iguaçu, e Minas, não é? E mais São Paulo. Então, as características completamente diferentes. Sabe? É que junta as características de uma subepidemia, onde a cepa de vírus C, o subtipo vírus C é mais prevalente, com uma epidemia de subcapacidade dos gestores em oferecer uma resposta, né? Então, a conjunção dessas duas coisas provavelmente explica o estado em que estamos, onde a cidade de Porto Alegre e alguns ou 2 dezenas de municípios do Rio Grande do Sul estão entre as 100 cidades onde maior incidência da epidemia. Mais alguma questão, gente? Se não, por favor, Sônia. Usa o microfone, Sônia, por favor. Aqui, ó, do teu lado ali. Obrigado. Então, perante essa incidência, né, tão alta das mães jovens se contaminarem para o vírus do HIV, a profilaxia para essas mães que engravidaram, foram abandonadas pelo seu parceiro, não seria indicado para a mãe na gestação? Não, é indicado e é realizado, né? Essas que chegam no pré-natal e a gente faz o diagnóstico, elas recebem, né, os antirretrovirais, uma terapia combinada durante a gestação. É que é tanta coisa que a gente queria abordar, não entrei muito em detalhe, mas então, durante toda a gestação, a partir de 14 semanas, se ela não necessitar das medicações para a sua própria saúde. Se ela necessitar das medicações para a sua própria saúde, a gente, às vezes, inicia até antes de completar o primeiro trimestre. Ela utiliza durante toda a gestação, vai utilizar injetável durante o trabalho de parto e o recém-nascido vai usar o xarope de AZT. E nessas situações é que a gente consegue essa taxa de transmissão, né, bem reduzida, que cai de 25% para em torno de 2% a 3%. Né? Agora, o que a gente está preocupado é que muitas gestantes têm vindo para o pré-natal, têm feito o exame no primeiro trimestre, ele dá negativo, têm feito no terceiro trimestre, ele é negativo. Lá no Conceição, eles ainda oferecem no momento do parto para todas. Aqui, se tiver no último trimestre, não se oferece, porque não é a rotina do Ministério ainda. E aí, o que acontece? Mais tarde, os bebês aparecem infectados. Ou elas se contaminaram naquele momento ali, antes do bebê nascer, que daí a carga viral é muito grande, o risco de transmissão é elevadíssimo, ou durante o aleitamento materno. Por isso a importância, então, da gente poder testar esses parceiros, porque daí a gente já sabe. A mãe ainda é negativa, mas tem um risco muito grande, se a gente não fizer alguma coisa, né, de orientação, porque o parceiro é positivo, de transmitir para o seu filho. Que eu não fui clara na minha pergunta. A minha dúvida era justamente essa. Quando não é possível identificar, fazer o exame no seu parceiro, porque a mãe está sozinha e grávida, sem ter um exame ainda positivo, nessa situação de se fazer a profilaxia. Mas aí a gente tem um exame de PCR, DNA, ou de PCR, bDNA, carga viral, que identifica antes dela ter anticorpos se ela tem HIV. Então, a situação de janela, se a gente conseguir que ela chegue ao sistema de saúde, a gente tem como avaliar isso. E aí, quem vai usar a terapia potente vai ser aquela infectada, mesmo que ainda não tenha anticorpos, né? Tem uma coisa que a gente fala assim, antes disso, né? É tu lembrar, ontem eu vi o Super e tem uma capa de uma revista, que está a Letícia Spiller, ela está grávida, assim, semi-nua ou semi-vestida, com barrigão, e diz assim, ó, minha libido aumentou, né? Então, assim, ó, não é só a Letícia Spiller, né? Então, assim, ó, as mulheres grávidas relatam isso. Então, assim, ó, e a gente tem que lembrar, a equipe de saúde tem que lembrar, que ela não vai usar camisinha. Ela já está grávida. E ela tem um parceiro fixo, né? Ela tem o mesmo companheiro há muitos anos. E esse cara pode estar infectado há 10 anos, mas naquele momento
né, durante a gestação, ela infecta. Então, é dessas outras ações, né, que eu acho que são mais simples, ou não, porque talvez tenha que mudar toda uma cultura, né, para poder discutir com esse cara, para poder a equipe de saúde falar de sexo. O professor Sérgio diz que o pessoal da AIDS sempre bota sexo na roda, né? Que a gente é muito assim, fala muito sexo, sexo oral é uma coisa bem comum, né? Com as equipes de saúde, a gente fala muito nisso, porque isso, essa situação permeia, entendeu? Então, assim, ó, é difícil às vezes, não há tempo, não há cabeça, tu fica preocupado muito com o CD4, com o hemograma, né? De falar sobre isso, né? Como é que está a relação sexual durante a gestação, se estão usando camisinha, tirar a ideia, assim, como uma paciente me disse, uma nossa, que ela tem no primeiro trimestre negativo e no último trimestre positivo, e ela usou 15 dias e não deu tempo, o bebê infectou, e ela certamente estava em pico de carga, porque é um bebê grave, com 6 meses eu comecei com terapeuta de jato viral para ela, é um bebê assim, com hepatosplenomegalia, com linfadeno, não ganha peso, né? Então, assim, com uma carinha de doente, a gente teve que começar e trabalhar. Então, tu imagina, de uma gestação, né, planejada, ao teste, a infecção e o bebê com AIDS, e começar com medicação, né? Então, assim, ó, essas mulheres, assim, ó, como é que se fala com elas sobre isso, né? Como é que a gente aborda isso com elas? Como é que a equipe está preparada para isso? Para discutir como é que ela está transando, se está bom, como é que está, se usa camisinha. E ela disse assim, ó, e num primeiro momento eu achei que ele tinha me traído. Tudo isso numa consulta de pediatria, né? Coisa simples. Tá? Então, assim, ó, ele tinha me traído porque, assim, ó, nós estamos juntos há mais de 2 anos. Se eu me infectei, então o que aconteceu? Então, tu tem que desconstruir isso, discutir com ela isso, né? Isso teria sido evitado se lá no pré-natal se falasse sobre isso. Não quer dizer que ele te traiu, né? Ele pode ter infectado há 10 anos, ele tem uma história de vida. Então, é disso que a gente está falando. Coisas de mudança de comportamento de equipe. Do gineco pedir, né, anti-HIV para o companheiro. O que a gente está acostumado é, assim, geralmente não se pede nem tipo sanguíneo, né? O homem não é visto, entende? O homem não é visto, né? Mas mesmo quando tem, a gente assim, ó, a gente esbarra, mas assim, ó, pode se pedir, o homem não é visto. Então, às vezes, tu tem bebês de pré-natal no meu consultório, faz icterícia, e qual é o tipo de sangue do pai? Só Deus sabe. Outro comentário é que mudança comportamental de abordagem seria, diante de um caso assim, esse tinha anti-HIV negativo, mas quantas tem anti-HIV já reagente na maternidade e nasceram em maternidades que, como elas tinham do último trimestre, elas não foram testadas, então já uma ampliação seria da testagem de 100% das gestantes para aquelas que o parceiro não vier testado. E outra evidência de todas as pesquisas já muito antigas lá da África, tão clássicas, é que mesmo que esse diagnóstico seja feito no momento do nascimento, ele é de muita relevância porque ele vai garantir 50% de proteção só com o uso do azeite intraparto e neonatal. E se essa mulher não estiver em trabalho de parto e for realizada uma cesárea eletiva, com o uso da zidovudina, nós vamos ter uma ampliação disso, uma queda da transmissão para menos de 2%, só com esse procedimento cesárea com AZT. Então, assim, é um diagnóstico que a gente não pode perder. Né? Por favor. A gente queria saber em relação ao HCV que deu reagente no neném. Se foi investigado depois. Pois é, ele testou de novo e ele foi negativo, né? Ele fez, nós testamos, né, ao longo do tempo, que é o que a gente faz, porque os anticorpos também dá, né, de uma mãe positiva, só que a Rô está me dizendo que essa mãe é negativa. E eu estou com uma outra situação que eu vou ter que revisar, tá? Que uma criança HCV, dessa que eu disse que virou agora, né, ela é negativa daqui e o bebê é positivo. Então, talvez nós tenhamos algum falso positivo, né, por anticorpo de outro patógeno.
Mais alguma pergunta, gente? Em não havendo, a Eunice queria fazer um breve convite aí sobre a caminhada. Por favor, Eunice. Então, hoje, como já foi colocado no início, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e o hospital sempre tem feito algum evento nesse dia para marcar, né, para a gente conscientizar da importância de se trabalhar preventivamente em relação a essa epidemia. Então, eu queria convidar as minhas modelos para levantar. Nós organizamos uma caminhada, né, e todo mundo vai receber essa camiseta, que participar da caminhada. Vai sair daqui do Hospital do Saguão, agora às 12h30, tá? E a gente vai dar a volta no quarteirão do hospital, com uma faixa para marcar, né, o nosso trabalho em relação à prevenção do HIV. Gostaria da participação de todos. Obrigada. Eu queria agradecer a Carmen, a Cláudia, a Eunice e a Rosana. Parabéns pelo trabalho de vocês e, por favor, sigam nessa luta. Obrigado, gente.